Você sabe identificar qual a responsabilidade do consumidor para cada caso concreto? Eu sou a professora Carolina Rico e estou aqui para te ajudar nessa identificação. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Múltipla Difusão do Conhecimento, dar o like e ativar o sininho. Vamos abordar a responsabilidade pelo direito do consumidor. Nós sabemos que a responsabilidade pelo direito do consumidor, ela aborda tanto a responsabilidade objetiva quanto subjetiva, solidária e subsidiária. Mas qual é a grande questão aqui? Primeiro, lembrem, a mesma situação fática pode ser uma questão de responsabilidade objetiva ou solidária. Por quê, Carol? Porque pode ser uma situação que decorra de um defeito mais grave ou de um defeito menos grave. Pode ser algo que a gente encontre fundamento nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo um fato daquele produto ou daquele serviço, ou uma situação de vício, que seria esse defeito menos grave lá do artigo 18 e 19 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos trabalhá-los aqui agora. Então, quando nós abordamos a questão de um defeito mais grave, uma questão de fato, a gente está diante da violação do princípio da segurança. Aquela situação fática colocou em risco a segurança, colocou em risco a vida, a saúde daquele consumidor ou daquela coletividade, daqueles consumidores. Essa situação mais grave, por sua vez, ela implica em uma responsabilidade objetiva, que ela é independentemente da análise da culpa. Então, na responsabilidade objetiva, a gente sequer vai verificar de quem era a culpa. Por quê? Porque diante da responsabilidade objetiva, o fornecedor responderá imediatamente. Nessas situações de fato de responsabilidade objetiva, que são mais graves, a gente há de falar também em prazos de prescrição. E o prazo prescricional, conforme o Código de Defesa do Consumidor, ele é, regra geral, 5 anos, não esqueçam. Então, quando a gente tem uma situação onde Maria adquire um eletrodoméstico, ao colocar esse eletrodoméstico na tomada para funcionar, o seu eletrodoméstico explode, essa situação faz com que a sua vida, a sua saúde, a sua segurança tenha ficado ali em risco. Então, Maria tem ali um defeito mais grave, uma situação de fato, portanto, a gente está diante de um prazo prescricional de 5 anos. A gente está diante de uma violação à sua saúde, à sua vida. Então, o mesmo acontece quando a gente está diante, de uma contratação, por exemplo, de uma alimentação, de uma refeição, onde esse consumidor vem a passar mal, precisando inclusive de cuidados médicos em unidade de emergência e urgência hospitalar. Ele vai o quê? Ele vai acionar essa contratação, essa empresa fornecedora, a partir de quê? A partir de uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque colocou em risco a sua saúde, a sua vida, violou o princípio da segurança, né? Sendo uma responsabilidade objetiva também com esse prazo prescricional de 5 anos. Já aqueles defeitos menos graves, que são considerados vícios dos produtos e dos serviços, a gente tem aí no artigo 18, 19 do nosso Código de Defesa do Consumidor, e nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de situações que violam o princípio da adequação, ou seja, é quando esse produto ou esse serviço se comporta de maneira inadequada.
E o que é se comportar de maneira inadequada? É quando a gente observa alguma situação de quantidade e qualidade. Nós vamos ter aí equívocos na quantidade e na qualidade desse produto e desse serviço. Nós podemos pegar o mesmo exemplo anterior. Esse eletrodoméstico que Maria adquiriu, ela foi colocar na tomada. E ao colocar na tomada, ao invés de explodir, simplesmente ela percebeu que o botão de ligar não estava funcionando. Né? Ele estava apresentando um defeito de contato, precisando ser apertado com muita força para o seu funcionamento. Então, este problema de contato no botão desse eletrodoméstico fez com que Maria procurasse o fornecedor e a loja onde ela adquiriu aquele eletrodoméstico. Esse é um defeito? É um defeito, mas é um defeito tido como menos grave. É um defeito onde a gente diz que nós estamos diante de uma situação de um vício. Por quê? Porque este produto está se comportando de maneira inadequada. Ele está com um problema na qualidade desse produto, com problemas no seu botão. Então, a responsabilidade desses fornecedores, ela é, regra geral, uma responsabilidade solidária. Respondem solidariamente, né, os fornecedores para aquelas questões, para aqueles defeitos, aqueles vícios do produto e do serviço. Então percebam, a aquisição de um eletrodoméstico, ela pode ser um fato ou pode ser um vício. Vai depender de quê? Vai depender de como o consumidor esteja diante daquela situação, de qual seja o comportamento daquele produto e daquele serviço. E aí, sendo um fato, a gente vai ter a regra geral, responsabilidade objetiva, né? Um defeito mais grave. Sendo vício, regra geral, responsabilidade solidária. Todos os fornecedores responderão solidariamente. Esse produto ou serviço se comportou de forma inadequada, com questões de quantidade e ou qualidade do produto ou serviço. Então, essa situação de fato e de vício, elas estão bem delimitadas aqui. E quando nós falamos do vício, lembrem, nós não estamos diante de prazo prescricional, nós estamos diante de prazo decadencial, sendo o prazo decadencial para os produtos duráveis 90 dias e o prazo decadencial para os produtos não duráveis 30 dias. Então, se for uma situação de vício, o nosso prazo ele é decadencial. Sendo uma situação de fato, o nosso prazo ele é prescricional de 5 anos como regra geral. E para além dessas responsabilidades, o próprio Código de Defesa do Consumidor ainda contempla outras duas responsabilidades. A responsabilidade solidária, a responsabilidade objetiva, que nós já abordamos aqui, e a responsabilidade subjetiva, sendo esta a responsabilidade do profissional liberal. Quem é este profissional liberal? Profissional liberal é aquele indivíduo que trabalha, né, enquanto profissional liberal, mas não, lembrem, não é uma contratação com uma empresa, senão você está diante de uma relação com aquela instituição, pessoa jurídica. Nós estamos falando de uma relação com o profissional liberal. A responsabilidade do profissional liberal na relação de consumo, ela é, regra geral, uma responsabilidade subjetiva, ou seja, deverá ser comprovada a sua culpa. Portanto, a gente vai ter que verificar se incide numa situação de imperícia, imprudência e negligência. Incidindo em situações de imperícia, imprudência e negligência, responderá sim
o profissional liberal. Não incidindo em situação de imperícia, negligência ou imprudência, ele não responderá. Mas lembre, esta responsabilidade é do profissional liberal e não de uma empresa, ok? Temos ainda a responsabilidade subsidiária, sendo esta imputada ao comerciante na ausência do devedor principal, quando ele, coloca esta mercadoria em circulação no mercado. Então, responde o comerciante subsidiariamente na ausência do devedor principal para situações concretas. Lembrando que a regra geral do Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 7º, é de responsabilidade solidária entre os fornecedores e que para aquelas situações, aqueles defeitos mais graves, essa responsabilidade é sim objetiva. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui, de se inscrever no canal da Múltipla e de ficar atento aos próximos vídeos que nós colocaremos para vocês.